ler a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, seu capítulo de número 21, verso de número 15 em diante. Vamos meditar na palavra de Deus. Você que está aí na tua casa, você pode pegar a tua Bíblia, pode acompanhar a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 21, verso 15 em diante, diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Até aqui, meus irmãos, quero nesta noite trazer uma mensagem de Deus para as nossas vidas, no tema mudança de vida, com o título Transformação. Nós vamos falar sobre transformação, é o que Deus tem para nós nesta noite. E quando falamos em transformação, nós estamos falando em, talvez, o assunto principal do Evangelho. Eu creio que, talvez não, este seja o assunto principal do Evangelho, aquilo que o Evangelho lhe traz para nós: transformação. O primeiro milagre de Jesus Cristo foi um milagre de transformação. Transformou a água em vinho. E isso é sério. E muitas coisas, alguns fatores, ou vários fatores, causam transformação na vida das pessoas. São vários os fatores. Eu quero citar aqui alguns. Depois a gente vai fechar essa mensagem vindo para este texto que a gente leu. No final da fala a gente vem para o texto para fechar a mensagem. Mas como estamos falando de transformação, nós vamos citar aqui alguns fatores que eles causam transformação, que eles transformam a vida das pessoas. Nós não vamos focar aqui em transformação no sentido negativo. Não é no sentido da pessoa piorar, mas sim no sentido de melhorar. Este vai ser o nosso foco, vai ser a linha de pensamento que a gente vai seguir. Alguns fatores eles causam transformações na vida das pessoas. Um fator que a gente pode aqui citar é quando alguém recebe um determinado grau de responsabilidade, seja em que área da sua vida for. Seja no trabalho, alguém foi promovido, isso de alguma forma vai trazer algumas transformações ou algumas mudanças para a sua vida.
Porque a responsabilidade, ela traz mudanças, ela nos obriga a mudar, mudar determinadas posturas, mudar como a gente administra o nosso tempo. As pessoas que têm mais responsabilidades geralmente são aquelas que trabalham um pouco mais. Estamos falando de pessoas que levam as coisas a sério. Não é daquele que recebe uma responsabilidade e ele pensa que com isso agora ele é o bom, seja onde for, e ele não vai precisar fazer mais nada. Não, porque quanto mais responsabilidade, mais trabalho, mais encargos. Logo, a sua vida ela vai ter que sofrer uma mudança, porque ele vai ter que investir mais o seu tempo, vai ter que se especializar mais na área em que ele recebeu tal responsabilidade. Então, as responsabilidades, elas mudam as pessoas, quer seja na sua maneira de administrar a sua vida, quer seja na sua postura. Vamos falar aqui concernente à igreja. Vamos citar um exemplo. Alguém que ele está servindo a Deus e de repente ele é promovido e ele é consagrado a diácono ou então presbítero. Esta pessoa ele vai estar recebendo o quê? Uma responsabilidade. E esta responsabilidade exige que ele tenha algumas mudanças na sua vida, que ele tenha determinadas condutas na sua vida. Isso é uma realidade. E aí alguém diz assim, mas por quê? Porque então outra hora ele fazia determinadas coisas que eram pecado e agora ele vai ter que mudar, agora ele vai ter que se comportar diferente. Não, não é isso. Claro que se a pessoa tem uma vida pecaminosa, ela não vai ser graduada no ministério, ela não vai receber uma consagração. Mas estamos dizendo no sentido que esta pessoa, ela vai ter coisas que ela fazia, vai ter coisas que ela falava, vai ter determinadas expressões que ele manifestava e ele não vai poder mais, porque agora ele vai ser visado, ele vai ser olhado como um presbítero, ele vai ser olhado como um diácono, ele vai ser olhado como um oficial da casa de Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que elas não são pecados, mas são coisas que não convêm. Por exemplo, eu como pastor, eu não posso falar, dar determinadas falas. Os companheiros que nos acompanham, esses dias ainda um companheiro disse, pastor, eu creio que bem que dá vontade do senhor falar assim, né? E eu disse, sim, mas eu não posso por ser um pastor. E ele concordou comigo. Por quê? Porque eu tenho responsabilidades. E se eu demonstrar determinadas falas, ainda que eu esteja certo, não soa bem. É assim também com um presbítero, é assim também com um diácono, é assim também com um chefe de um departamento em uma empresa, um encarregado, alguém que tem determinados cargos. Não soa bem determinadas coisas. Então ele vai mudar. Ele vai dizer, eu não posso fazer isso, embora não seja errado, mas pela responsabilidade que eu tenho, eu não o posso fazer. Então as responsabilidades, elas mudam as pessoas. Quer ver outra coisa que muda as pessoas e transforma a vida das pessoas? É o casamento. O casamento, ele muda completamente a vida de uma pessoa. Muda completamente. Por quê que ele muda? Porque não é mais um, agora são dois. Agora não é mais o interesse de um, é o interesse dos dois. Agora não é aquilo que beneficia um, mas é aquilo que vai beneficiar os dois. O casamento, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. É impossível alguém que case e queira viver uma vida de solteiro. Acabou, não tem mais. Agora tu tem responsabilidades. Você vai casar, tem que saber, vai ter responsabilidades. Responsabilidades a cumprir. Mas eu não gosto muito de trabalhar. Primeiro, se não gosta de trabalhar, é preguiçoso. E aquele que não trabalha também que não coma, Paulo vai dizer.
Paulo não está dizendo da pessoa que ficou desempregado, Paulo está dizendo da pessoa que não quer trabalhar. Então, se vai casar, vai ter que trabalhar. Ah, que eu gosto de comprar tantas coisas, agora tu não vai poder comprar mais tantas coisas. Vai você, tua esposa, é responsabilidade de casa. Então, o casamento é um dos fatores que muda, que transforma a vida das pessoas. Outro fator que transforma, que muda a vida das pessoas é a paternidade ou a maternidade. Quando vem um filho no casamento, isso também muda a vida do casal, transforma. Agora já vai mudar completamente a rotina. Se dormia cedo, não vai conseguir dormir tão cedo assim. Vai acordar pela madrugada. Vai ter que acordar mais cedo. Determinados orçamentos vão ter que ser reformulados, porque vão entrar as fraldas, vão entrar as roupinhas, e criança cresce e é direto trocando roupa. Vai mudar completamente a vida do casal. Então a gente está vendo situações que transformam, situações que mudam, situações que modificam a vida. Uma outra situação também, ou um outro fator que muda a vida das pessoas, são as necessidades. As necessidades, elas mudam. Independente de que área for, mas vamos pegar aqui a financeira. Vamos pegar aqui quando a pessoa ela entra em vamos colocar aqui uma crise financeira. Ela vai ter que fazer o quê? Cortar gastos. Alguém que tinha lá uma TV por assinatura com todos os canais, uma internet daquela que roda lisinho, que tem planos de celular para toda a família, cada celular tem um plano. E todo final de semana sai para um lugar diferente. Aí de repente vem a necessidade, vem a crise financeira. Sofreu alguma perda financeira, ou alguma porta se fechou, alguma renda que tinha esgotou-se. O que essas pessoas vão ter que fazer? Vai ter que pegar e vai ter que começar a cortar gastos. Aquilo que não é necessário. Ou que talvez até seja para um lazer, mas vai ter que começar a cortar. Começa a cortar e isso muda. Isso transforma. Então são inúmeros os fatores que podem trazer uma mudança para a vida das pessoas. São inúmeros os fatores que podem transformar a vida das pessoas. Porém, queridos, aquilo que traz a transformação, é lógico que várias transformações são benéficas. O que a gente citou aqui são coisas boas, estamos falando de coisas geralmente que nos fazem mudar para melhor, porque se alguém é solteiro, agora ele não vai pensar mais em si, não que ser solteiro não seja algo ruim, não é isso, mas ele vai ter que pensar no outro. O casamento é uma coisa boa. Veio um filho, isso é muito bom. Deus disse, crescei e multiplicai e povoai a terra. Filho é bênção de Deus. Determinadas coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa cortar gastos, precisa ter que reformular o nosso orçamento, mas isso não é de todo ruim. Isso, em determinados pontos, até é bom, porque a gente aprende a valorizar melhor as nossas finanças. Então, isso é bom. A Bíblia fala, por que vocês gastam dinheiro com aquilo que não é pão e leite? O profeta Isaías vai dar uma fala assim, é claro que em um outro contexto, mas a gente pode aplicar na maneira que a gente administra as nossas finanças. Mas, enfim, aquilo que traz a maior transformação e a melhor coisa que pode nos acontecer é ser transformado por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele transforma e ele muda a nossa vida em todas as áreas. Jesus, ele não veio para mudar a nossa vida no que diz respeito à finança somente, ou no que diz respeito ao trato familiar, no que diz respeito à paternidade, trato com os filhos. Não, Jesus ele não veio para tratar
algumas áreas. Quando a gente vai procurar um médico, existem inúmeros especialistas, cada um na sua área. Se você sente um incômodo no seu dente, você não vai no oftalmologista, porque ele não mexe com o dente. Ele mexe com o olho, ele trata da visão. Se você sente de repente um desconforto no peito, você não vai em um médico que mexe com partes do corpo, por exemplo, um ortopedista. Você não vai, mas vai num cardiologista. Cada médico tem a sua área, cada médico tem a área que ele estudou. Temos no mundo diversas pessoas formadas, para falar de economia, para mexer com dinheiro, com finanças, alguém que é formado em economia. Para defender uma causa na justiça, tem os advogados, sejam eles criminalistas ou não. Enfim, existem pessoas que mexem com áreas determinadas. Agora, Jesus é aquele que ele está no controle de todas as áreas. Quando nós tivemos um encontro com ele, e porventura você que ainda não teve um encontro com Cristo, que talvez esteja aqui dentro ou está nos assistindo, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus, ele veio para transformar todas as áreas da nossa vida. Jesus, ele veio para nos transformar em um todo. Não é apenas ali ou aqui. Jesus, ele veio para transformar as pessoas completamente. Jesus é aquele que transforma completamente. E a vida cristã, ela é uma vida de transformação. Se a gente for pegar aqui dentro, mesmo neste número resumido de pessoas, devido à pandemia, aqui vai ter vários vai ter ex-traficante, vai ter ex-adúltero, vai ter ex-cachaceiro, vai ter um monte de pessoas que eram e hoje não é mais, porque Jesus transformou. Jesus, ele transforma. Jesus, ele muda. A vida cristã é uma vida de transformação. A vida cristã é uma vida de mudança. Jesus, ele veio para transformar. Jesus, ele veio para mudar. Jesus, ele veio para fazer tudo o que foi preciso para transformar aqueles que se achegam a ele. E que, por sua vez, aqueles que se achegam a ele são pertencentes à igreja do Cordeiro. Quer seja aqui ou quer seja em outro lugar, mas você passa a pertencer à igreja de Jesus Cristo. E a igreja, ela é isso. Irmãos, a igreja, ela não é um spa de relaxamento. Não. A igreja não é um lugar onde a gente... Alguns têm a ideia, não, agora na igreja é tudo bem, eu vou relaxar, eu vou me espreguiçar, eu vou ter uma vida de lazer. Não, a igreja não é um spa de relaxamento, mas a igreja, ela é um hospital, aonde nós chegamos doentes e somos tratados por toda a vida. Porque essa transformação, queridos, não acontece do dia para a noite. Tem gente que pensa que ele vai chegar, vai levantar a mão, vai receber Jesus como Salvador, a graça vai inundar o coração dele e ele vai sair completamente mudado. Não. Essa mudança, ela é gradual e ela é progressiva. Todos os dias nós somos transformados, todos os dias nós somos tratados. A cada oração nós estamos consultando o nosso Deus, nós estamos falando com aquele que nos transforma. A cada palavra que ele nos dirige é como se fosse, eu vou fazer aqui uma comparação, uma gota do seu medicamento para nos desintoxicar das coisas do mundo, para nos desintoxicar do nosso passado, para nos desintoxicar de coisas que vêm contra a nossa mente. A igreja, ela é um lugar de tratamento constante.
enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o Senhor, Ele vai estar agindo na nossa vida, nos transformando, mudando o nosso ser, aparando o nosso caráter, fazendo com que sejamos pessoas verdadeiramente transformadas. Transformação. Nós temos que entender isso. Jesus, ele veio para trazer transformação. É por isso que Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo vai dizer aos Colossenses, no capítulo de número 3, ele vai tratar sobre o velho homem. Ele vai falar sobre as obras da carne. E ele vai dizer o quê? Que nós nos revestimos do novo. E que, portanto, nós devemos deixar, ou devemos mortificar o velho homem. Mortificar as coisas do passado. Paulo vai tratar com a igreja de Éfeso, e a partir do capítulo de número 4, versículo 17 e 18 ali, ele vai dizer, portanto, não vos embriagueis do vinho, ou não embriagueis do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí ele vai, dali para frente, ele vai começar a mostrar como é uma vida cheia do Espírito. E em determinado ponto, ele vai começar a dizer, não dê lugar ao diabo, não deixe, irai-vos, mas não pequeis, não deixe a ira, ou não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Paulo vai tratar e vai dizer, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Ele vai estar falando o quê? De transformação, porque a vida cristã é uma vida de transformação. Nós somos chamados para ser o quê? Transformados. E, como eu disse, essa obra ela não acontece do dia para a noite, não. É impossível alguém chegar aqui todo sujo, todo cheio de mancha, todo cheio de pecado, e aí, de repente, ele confessar a Cristo e pronto, acabou. Não, essa transformação ela vai continuar na sua vida. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer da seguinte forma, aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel para terminar. Jesus, ele começou uma obra em nós. Que obra é esta? A obra de transformação. Não existe espaço na vida cristã para dizer, não, eu não vou mudar, nessa área eu não mudo, ninguém mexe, ninguém toca, eu sou bravo assim mesmo, eu brigo, eu discuto e não mudo. Ei, querido, ei, querida, você tem que mudar. Jesus, ele transforma. Se você diz que não vai mudar, você não está vivendo a vida cristã. Você não está vivendo o evangelho, você está vivendo enganado, ou você está querendo mostrar uma coisa que você não tem. Vida cristã é vida transformada. A pessoa pega e diz, não, eu falo mesmo, se eu ver eu não aguento, eu não levo desaforo para casa. Que transformação é essa? Que vida de transformação é essa? Nós temos que ser transformados. Jesus veio nos transformar. Ele veio nos mudar. É impossível viver uma vida cristã sem transformação. É impossível. Eu dizer que sou um cristão, e não porque sou pastor, porque antes de ser pastor eu tenho que ser crente. Mas eu viver como eu vivia 12 anos atrás, antes de conhecer a Cristo. É impossível alguém dizer que é um cristão e ser um verdadeiro cristão, porque dizer todos podem dizer, mas realmente ser e viver como vivia antes de se converter. A vida cristã é uma vida de transformação. Jesus, ele transforma. Jesus, ele veio para isso. O primeiro milagre de Cristo mostrou isso, transformação. Quando Jesus, ele cuidou da mulher adúltera, de João 8, ele vai dizer para aquela mulher, vá e não peques mais. Quando Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda, de João 5, Jesus reencontra aquele homem e vai dizer para ele, vai e não peques mais para que te não suceda algo pior. Transformação. Vamos lá.
Pedro é um grande exemplo de mudança e transformação. Este Pedro que a gente leu aqui. Pedro, ele é um grande exemplo de mudança e transformação. Os apóstolos mais geniosos que Jesus teve. Um homem que se destacou pela sua bravura e também pela sua intrepidez, mas também pela sua covardia. Um homem que, quando Jesus falava, ele era o primeiro a pular e vir com uma fala. Se destacou como um líder. Quando ainda Jesus não tinha partido, ele dava sinais de que ele seria o líder ali entre os 12. Mas Pedro, a gente vê o que acontece com ele. E vamos lembrar um pouquinho da sua história. Lá em Mateus 4:18, Jesus, ele chama Pedro, e aquele que outrora era pescador de peixes, agora vira pescador de almas. Aquele que outrora era um homem comum no meio da multidão, ele então agora se torna um apóstolo do Cordeiro. Esta foi uma das transformações que Jesus fez na vida dele. De anônimo, Pedro ficou mundialmente conhecido. Pedro é conhecido mundialmente. Era um anônimo, um pescador. Uma pessoa como eu, como você, com seus afazeres cotidianos. Só que este homem, ele vai sofrer um impacto tão grande de Jesus Cristo, que ele vai ficar conhecido no mundo inteiro. Aonde chegamos, Pedro, ele é conhecido. Por que ele é conhecido? Porque ele foi um dos 12. Os 4 evangelhos falam sobre Pedro. Atos dos Apóstolos fala sobre Pedro. Paulo, em suas epístolas, vai falar sobre Pedro. E Pedro vai deixar 2 epístolas escritas. 1ª e 2ª Pedro, epístolas essas que levam o seu nome. Este homem se torna mundialmente conhecido. Veja a transformação que Jesus fez na vida dele. Pedro, ele negou a Cristo. E isso aparentemente mudou a vida. Pedro, após ele ter tido um ápice no ministério, após ele ter se destacado até mesmo como aquele que defenderia Jesus até a morte, porque foi o que ele disse, era o que ele pensava que ele iria fazer. Após ele ter ali marcado a história, cortando a orelha de um soldado romano, orelha de Malco, fazia parte daquela guarda. Na verdade, ele não era romano, perdão. Era alguém ali da guarda sacerdotal. Pedro arranca da espada, corta a orelha dele. Na verdade, Pedro queria matar, era aquele homem. Porque quem é que vai falar, vou tirar a sua orelha? Não, Pedro queria acertar logo o pescoço. Mas ele não sabia lidar com espada. Então cortou a orelha. Após isso, o que a gente vai ver é Pedro negando a Jesus. Por 3 vezes, Pedro, ele nega. Ele não só nega, como ele fala palavrões. A Bíblia vai dizer que ele diz palavra de blasfêmia. Ele diz, eu não conheço. E ele nega a Cristo veementemente por 3 vezes. O galo canta, como Jesus havia dito. Ele então lembra das palavras de Cristo. Ele entra em profunda tristeza. A sua vida agora muda novamente. Não muda para melhor, mas muda para pior, porque agora ele convive com o desgosto de ter negado o mestre. Pedro faz o quê? Então ele volta para a sua antiga vida, ele vai pescar. Em determinado momento ele fala, vou pescar. Os apóstolos seguem ele, veja a liderança que este homem tinha. Os apóstolos seguiram ele, foram para a pesca. E aí nós vamos ver este encontro de Jesus com Pedro novamente. Jesus aparece para os discípulos ali na beira da praia. O
na beira do mar. E faz ali um milagre. Quando os discípulos chegam na praia, Jesus já tem peixe e pão preparado para eles. Jesus já tinha o que eles precisavam. E aí Jesus vai travar um diálogo com Pedro, que é o que nós lemos aqui. Jesus chama Pedro. E os irmãos estão lembrados que os 4 evangelhos, eles vão nos relatar que Pedro nega Jesus. Porém, o texto que a gente leu vai mostrar Jesus tratando com Pedro. E os irmãos lembram que em uma das vezes que Pedro nega Cristo, Pedro está à beira de uma fogueira. E se assenta, e alguém passa e diz: esse camarada que está aí, ele anda. A fala dele não nega, ele andava com esse Jesus. Pedro nega Cristo à beira daquela fogueira. E agora na beira de outra fogueira, ao redor de outro braseiro, aonde não estava ali com o objetivo de fazer alguém se esquentar, mas estava ali com o objetivo de assar o peixe que ali estava. Sentado à beira daquela fogueira, Jesus vai começar a conversar com Pedro. E por 3 vezes Jesus vai fazer a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Jesus vai falar isso com ele. Ele vai se entristecer. Ele vai se aborrecer. Pela 3ª vez que Jesus pergunta. Há aqui um jogo de palavras no grego entre filéu e ágape, entre o verbo filéu e o verbo agapau. Os 2 verbos, eles têm o sentido de amor, porém um fala sobre o amor de um amigo para com o outro, e o outro fala sobre o amor que não exige nada em troca. Ágape vai dizer isso, significa isso. Amor que não exige nada em troca, você não precisa ser amado para amar. Já o filéu traz uma ideia de um amor onde há uma troca. E Pedro ele vai se entristecer, porque segundo os estudiosos, a última vez que Jesus fala, Jesus não usa o verbo agapau, mas usa o verbo filéu. E vai dizer para ele então: tu me amas como qualquer um outro. E Pedro ele vai se entristecer com isso. Mas, queridos irmãos, a gente hoje olhando como foi a vida de Pedro, nós vamos ver. Pedro negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus perguntou para ele se ele o amava. Jesus deu a chance deste homem se reerguer. Jesus deu a oportunidade deste homem se levantar. E ao final da fala de Cristo, após Pedro responder pela 3ª vez, Jesus vai dizer: olha, Pedro, quando você era moço, você ia para onde você queria. Mas quando você for velho, vão te pegar pela mão, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. E depois Jesus vai dizer: segue-me, me siga. E aqui, queridos irmãos, acontece a verdadeira transformação na vida deste homem. Este homem que negou a Cristo, este homem que disse que iria com Cristo até a morte, mas não foi. Este homem que era um pescador, agora realmente ele vai ter o impacto que ele precisava na sua vida. E o que nós vamos ver, que se segue após isso, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desce sobre os crentes, nós vamos ver este Pedro, que outrora negou a Cristo. Vamos ver este Pedro ser o primeiro a sair diante do povo e dizer: vocês estão dizendo que este povo está embriagado, mas não tem ninguém embriagado aqui não. Isso é o que falou o profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Esses homens, essas mulheres que aqui estão cheios do Espírito Santo. Pedro, agora ele mostra a marca da transformação na vida dele. Ao encarar aquela multidão, ao pregar a palavra, ao falar sobre Cristo. E a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 pessoas se convertem a Jesus. Depois nós vamos ver o episódio da porta do templo chamado Formosa, aonde um paralítico é curado através do poder de Cristo que se manifesta pela fala de Pedro e por João que o acompanhava, quando ambos iam à oração. E nós vamos ver aquele paralítico, aquele coxo se colocando de pé. O que se segue então é uma prisão de Pedro. Pedro ele é preso, juntamente com João. E na prisão eles recebem a ordem que, olha, não preguem mais o nome desse Jesus. E então ele vai dizer da seguinte forma: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E então aqueles homens vão olhar como Pedro e João se comportavam e vão se maravilhar, porque eles tinham conhecimento de que eles eram homens sem letras e indoutos, não tinha ali um doutorado, não tinha ali uma formação acadêmica. Porém, o Sinédrio vai saber que Pedro e João haviam andado com Jesus. Está aí o caráter, está aí aquilo que fez com que o caráter de Pedro mudasse, com que o caráter de Pedro fosse transformado. O fato de andar com Jesus. O que se segue dali, nós vamos ver que quando eles saem da prisão, o poder de Deus continua a se manifestar. O povo se alegra. Mais de 5.000 almas, ou quase 5.000 almas se convertem novamente a Jesus Cristo. A igreja pula de 3.000 para 8.000, através das pregações que Pedro fazia. Nós vemos na vida de Pedro uma transformação tal. Nós vemos na vida de Pedro aquilo que Jesus ele faz na vida da sua igreja, na vida daqueles que se aproximam e entregam a sua vida a ele. Jesus ele disse para Pedro: Pedro, quando você era moço, você ia para onde queria, mas quando for velho, vão te tomar pela mão, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer ir. A tradição, a história vai dizer que Pedro fora crucificado. Assim como Jesus morreu crucificado, a história vai falar, a tradição vai contar que Pedro também, como alguns outros apóstolos, morreram crucificados. E Pedro, então, vê se cumprir aquilo que Jesus havia dito para ele. Quando tu fores velho, vão te cingir, vão colocar uma roupa em você, vão te pegar pela mão e vão te levar para onde você não quer ir. E também conta a tradição que Pedro, quando ele vê aquela cruz, ele diz: eu não sou digno de morrer desta forma. Eu quero que me crucifiquem de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Se a tradição está certa ou não, eu não sei. Mas a verdade é, queridos, que Jesus, ele vai falar para Pedro: quando tu eras moço, tu fazia assim. Quando tu fores velho, vai acontecer da seguinte forma. Jesus estava mostrando: Pedro, eu estou no controle da tua vida. Eu sei o que te aconteceu, eu sei o que está te acontecendo e eu sei o que ainda vai acontecer. Eu vou transformar a tua vida de um jeito que você vai ver o que eu vou fazer através de você. Queridos irmãos e irmãs que me ouvem nesta hora, Jesus ele tem isso para todos nós. Uma vida de transformação, uma vida de mudança. Não importa como tem sido a tua vida ou como está sendo a tua vida, mas o que importa é que Jesus ele pode transformar ela. Jesus ele pode mudar ela. Jesus é aquele que ele faz aquilo que ele quer. Jesus é aquele que do nada ele faz aparecer tudo. Jesus é aquele que pega o mais vil do pecador e o transforma em um santo servo dele. Jesus é aquele que pega um pescador e transforma em um santo grande apóstolo. Jesus é aquele que tira você de onde você estiver e te coloca nos lugares altos. Não digo em lugar alto, em lugar que você vai aparecer, em lugar que você vai se mostrar,
em lugar que você vai ter muito dinheiro, não. Isso pode até acontecer, mas quando eu digo lugar alto, é que ele te tira das profundezas do inferno e te coloca para habitar nas regiões celestiais. Ele te tira do mais baixo sepulcro espiritual, aonde você jazia outrora, ou talvez esteja ali morto nos seus pecados, nos seus delitos, nos seus costumes ordinários. Jesus, ele te pega e ele te toma pela mão, sopra em você o Espírito Santo dele, te enche desse Espírito, a graça inunda a tua vida, o sangue dele vem sobre você e transforma a tua vida por completo. Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que muda, Jesus é aquele que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Nós servimos um Deus de transformação. Você pode olhar para o tempo, você pode olhar para as estações, você pode olhar para o cenário mundial, mas nada disso impede a transformação de Jesus Cristo. Nada pode impedir. Talvez você olhe para a tua família e diga: aqui não pode acontecer nada. Não tem como acontecer nada aqui. Para você não tem, para mim talvez não tenha, para a medicina também talvez não, para a psicologia a chance é zero, mas para Jesus não existe porcentagem. Ele faz, porque ele transforma, ele muda, ele restitui, ele restaura, ele dá vida, ele faz aquilo que lhe apraz. E você que está aqui nessa noite, você que nos assiste por esta mensagem, Jesus, ele tem isso para você. Jesus, ele tem transformação para todos nós. Eu peço que você se coloque de pé. Eu quero orar 1 minuto por você. Querido Deus e amado Pai, tua palavra foi ministrada. O Senhor é aquele que transforma. E sobre a vida desses que aqui estão, sobre a vida daqueles que estão nos assistindo ou que ainda vão nos assistir. O Senhor é um Deus atemporal. O Senhor não está ligado ao tempo. Sobre a vida de todos estes, Pai, eu te peço que a tua transformação venha se manifestar. Eu sei, meu Pai, que a maior transformação de todas é a salvação. Mas cada dia que nós vivemos aqui, temos que estar dispostos a sermos transformados pelo Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, venha transformar as bênçãos na vida dessas pessoas. Senhor, esse cenário de caos, quem sabe familiar, quem sabe financeiro, talvez, Senhor, o cenário lá no casamento está um caos, mas o Senhor pode transformar em bênção. O cenário, Senhor, entre o relacionamento de pai e filho, de mãe e filho ou filha, o Senhor pode transformar, porque o Senhor é um Deus de transformação. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha fazer arder em nosso coração o desejo constante por transformações. Em nome de Jesus, encarecidamente eu te peço que cada um de nós venhamos desejar a transformação que só o Senhor pode dar, independente do cenário, independente da situação ou da circunstância, que venhamos fazer isso, Pai. E que o teu poder transformador venha manifestar-se em nossa vida. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.